Quando minha mãe me teve, ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. A psicóloga dela encaminhou ela para uma psiquiatria e a psiquiatria internou a minha mãe. Ela estava meio doidinha da cabeça. Na época, tadinho, os meus avós eram tão pobres, ninguém tinha condição de cuidar de mim. E a médica, Joana, o nome dela, meu avô conta, ela pediu para ficar comigo. O sonho dela era ter filho e ela não podia, ela estava fazendo tratamento. E aí a minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela tinha 12 anos na época. Ela implorou pro meu avô para não fazer isso comigo, para não me doar. E meu avô, mesmo sem condições de me cuidar, ele levou para casa dele. E eu cresci num terreirão, num lugar, um prédio velho, abandonado, cheio de barraquinho, de sujeira. Era minha diversão. Eu lembro que meu avô, ele ficava catando latinha no lixão, debaixo do sol quente para poder comprar meu leite, sabe? Mas ele nunca me deixou sem meu leitinho. E várias vezes a gente passava fome, muitas pessoas deixavam de comer para não deixar faltar para mim, porque eu ainda era uma bebê. Quando eu tinha ali por volta dos meus 5 meses de vida, a minha mãe saiu da clínica e foi morar com a gente. E nisso, a minha mãe, ela tinha alguns distúrbios, alguns síndrome do pânico, e a forma dela se reagir era me atacando. Então, várias vezes ela tentou me enforcar, ela tentou fazer alguma coisa comigo. E minha tia, que me defendia, ficava do meu lado e me protegia. E ela percebeu que minha mãe não podia ficar sozinha comigo. Então, a partir dali, eu e minha mãe, a gente não tinha mais um vínculo de mãe para filho, entendeu? Eu não ficava sozinha com a minha mãe, é o que eu escuto. Até que minha mãe encontrou um rapaz e ela foi morar com esse cara. Então, minha mãe foi embora. Então, morava na casa minha avó, meu avô, essa minha tia e eu, e tinha ainda 2 tios que também trabalhava de bico, sabe? Bico aqui, bico ali. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, a polícia invadiu nossa casa e começaram a dar tiro pra cima, soltaram spray de pimenta, gás, sabe? Soltaram várias coisas que fizeram mal pra todo mundo teve que sair correndo, minha avó mal conseguiu catar tudo que tinha que catar, a gente foi embora com as roupas do corpo, sabe? Tá que a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha onde dormir, onde tomar banho, e aí a gente teve que procurar outro canto pra gente, e aí eu com aquela idade comecei a perguntar, né, pra minha avó, pra minha tia já era mais velha, perguntar por que aquela policial tinha invadido a nossa casa, o que estava acontecendo. E aí a minha avó explicou que é porque a gente era sem terra e os sem terras eram vistos como invasores e a gente tinha invadido um lugar que não era público, né? Era um lugar privado, mas que tinha sido abandonado. Ninguém estava usando os prédios que nós morávamos, então não tinha necessidade deles fazerem aquilo sem nenhum propósito, porque o prédio até hoje continua lá, cheio de invasores. Então todo ano eles vão lá, mandam todo mundo embora, mas eles não fazem nada, eles não dão moradia para ninguém. Então nisso foi muito sofrimento. Eu lembro que a gente estava na avenida que hoje é chamada de BR, né? E não tinha onde a gente dormir, não tinha o que a gente comer. Foi muito difícil. E aí meu avô, como ele tinha aquelas carrinho de catar coisa na rua, lá ele tinha papelão, ele tinha algumas coisas, ele tinha uma lona, e ele pegou e colocou os papelões no chão, estendeu a lona debaixo de uma árvore e a gente dormiu ali, né? E aí a gente começou a caça de outros lugares pra gente morar. E aí a gente pegou e achou um barraquinho. A gente pegou e foi morar dentro desse barraco. Caindo os pedaços. A minha tia, né, como ela era obrigada a estudar, ela fazia parte da escola, ela encontrou um rapaz, ela já tava quase no último ano dela já do colégio. E é legal, né, saber que a gente é morador de rua, mas mesmo assim ela não deixava de ir pra aula. Até porque eu comecei a frequentar a escola e a escola era o melhor momento, porque ali eles davam comida. Então, se tinha um momento em que eu conseguia me alimentar, era na escola pública, quando eles davam arroz no café da manhã. Eu queria ficar na escola o dia inteiro, eu queria poder ir pra casa só pra dormir, se eu tivesse uma casa, né? Mas então, aí minha tia acabou que ela encontrou um rapaz na escola dela e casou, foi morar com esse cara. E aí ficou só eu, meu avô, minha avó e os meus 2 tios. Aí a gente achou um lugar onde tinha esse barraco caindo nos pedaços, né? Meu tio arrumou briga
com um dos caras lá, só que o cara era um dos comandantes do bairro, né? E aí o cara ameaçou minha avó, meu avô, meus tios de morte. E aí a gente, de novo, mais uma vez, teve que catar tudo por causa da correria da briga deles lá, que a briga foi feia, e tivemos que ir embora. E mais uma vez a gente ficou na rua sem saber pra onde a gente ia. E foi muito triste, mais uma vez fomos dormir na rua. Até que eu lembro que nessa época, eu já tava com uns 8 aninhos de idade, eu tava dormindo no colo do meu avô, né? E eu acordei com meu avô acariciando as minhas pernas e, tipo assim, acariciando minhas partes íntimas. Eu não sei, eu nunca tinha estudado isso ainda na escola, nunca tinha ouvido alguém conversar comigo a respeito do assunto, mas eu sabia que aquilo não era legal, porque o meu coração tava tentando me avisar alguma coisa, de que aquilo não era certo. Então, a partir dali, sabe, poxa, meu avô era meu pai. Meu avô ficava debaixo de sol pra colocar leite na minha boca. Eu tinha tanto orgulho dele. E na hora parece que meu coração congelou. Eu não queria ficar mais sozinha perto do meu avô. Não sabia mais o que eu fazia da minha vida, sabe? Pedi pra minha tia pra ir morar com ela e eu fui. Aí eu cheguei lá na casa da minha tia, contei pra ela a verdade, ela acreditou. Só que eu era bem preguiçosa. Era respondona, eu não era uma menina fácil de lidar, isso eu tenho certeza. Não sei se foi traumas familiares, não sei se foi os lugares que eu morei que me fizeram ser dura, né, ser mais fria. Eu e minha tia acabamos brigando e minha tia falou, ó, pode voltar a morar com a minha mãe, pode voltar a morar com a sua avó que não vai dar certo morar aqui não. E eu tive que voltar a morar na casa da minha avó. Aí quando eu voltei, minha avó já tava morando em outro barraco, caindo os pedaços, tudo ruim, sabe? E minha vida sempre foi essa. Sempre tive uma autoestima baixíssima. Eu nunca tive um dia sequer que eu me olhei no espelho e me elogiei. Eu nunca recebi um elogio. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha do lugar que eu moro, da minha casa, da minha vida e da minha história. E isso só faz eu ter mais depressão e ficar me perguntando, será que faz sentido eu estar viva nesse mundo? Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje é como se fosse naquele formato antigo, né? Que a pessoa tá passando pelo momento, nesse atual momento, essa menina da história ainda vive nesse caos que ela conta, né? Ela disse que ela conseguiu mandar o vídeo, assistir o vídeo e ter esse acesso à internet, porque hoje em dia não é mais tão difícil ter acesso à internet, ela é mais velha, e ela conseguiu continuar trabalhando na mesma área do vô dela. Ela ajuda a catar latinhas, ela vende papelão, ela às vezes presta algum serviço público, trabalha de doméstica, a vida dela é uma correria. E ao ler essa história, eu penso quanto às vezes nós somos ingratos, né? Toda vez que a gente olha, a gente vai comer, a gente vai dormir, a gente vai tomar um banho, a gente vai sentar no sofá da nossa casa, a gente tem que agradecer a todo momento pelo nosso corpo funcionar, pelos nossos órgãos funcionarem perfeitamente, pela saúde que a gente tem, entendeu? Sempre vai ter alguém que vai querer estar no seu lugar. Por mais que essa garotinha tá passando por tudo que ela tá passando, talvez ainda tem pessoas que gostariam de ter a vida que ela tem, sabe? O amor que ela recebe da avó dela, dos tios. O vô dela passou, acariciou a perna dela, mas não chegou a fazer nada porque ela teve uma reação contrária, né? Então o vô dela percebeu que ela era uma criança, mas que ela era esperta, nunca mais se aproximou dela. Mas assim, que a gente tem que agradecer, gente. Com essa história eu enxergo quanto às vezes nós somos ingratos. Então agora, nesse exato momento, agradece. Agradece por você estar onde você tá, não sei onde você tá sentada, onde você tá deitada, assistindo aqui o vídeo no YouTube, com internet, entendeu? Aposto que você pode estar meio-dia, almoço, né? Você ou vai almoçar, ou você acabou de comer ou tá comendo nesse exato momento. Então agradeça, dê um beijo na sua mãe por ela nunca ter tentado te matar, ou por ela ser uma mulher saudável que cuida de você e te dá uma qualidade de vida boa, tá bom? E se você já passou por qualquer tipo de sofrimento assim também, se você sabe sobre história de lixão, essas coisas, é muito legal trazer aqui no canal, porque é uma realidade muito diferente da nossa, né? Então seria muito bacana mesmo trazer. Conta a sua história pra mim, fechou? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal pra gente bater 1 milhão. Um beijo e até o próximo vídeo.